Meu irmão, Jesus é o Senhor. Queria aqui compartilhar com os irmãos o que eu ganhei na sexta-feira do Alimento Diário. O título do dia é Assumir a Fé em Jesus. E o versículo para ler com oração é João, capítulo 12, versículos do 42 ao 43. Eu vou ler para os irmãos. Muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, como o título aqui do Alimento Diário de hoje diz, a gente precisa assumir a nossa fé em Jesus, né? Uma vez que a gente foi liberto do Hades, né, irmão? Agora a gente pode servir junto na edificação da igreja, cuidando de nosso coração e de nosso viver com simplicidade e obediência. E isso aqui decorre de crer na palavra do Senhor, né? De crer na palavra que Deus tem falado para nós. E esse versículo que a gente leu aqui de João mostra que mesmo algumas pessoas, principalmente as que tinham altas posições na sinagoga, judeus de alta posição, apesar de terem crido na palavra de Jesus, eles não queriam demonstrar, né? Porque eles não queriam perder a posição que eles tinham, e não assumiram a fé que eles tinham em Jesus. E hoje, né, o dia de hoje é um alerta para nós, para que a gente não seja como esses judeus que, apesar de crer, não assumem, né, não tomam uma posição. A gente precisa tomar uma posição. A gente não pode ir apenas, né, não pode deixar com que alguém nos pressione a não seguir aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração, né? Mas a gente tem que crer na palavra do Senhor. E o Senhor fala, né, que então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Então as palavras que Jesus falava e as coisas que Jesus fazia, ele só as fazia e ele só as falava porque o Pai pedia para ele falar, né? Porque ele era um com o Pai. Então ele não fazia nada de si mesmo, de si próprio. E quando ele fazia isso, as coisas aconteciam. Então isso era mais motivo suficiente para que aqueles, né, os judeus crescem na palavra, mas o coração deles estava endurecido. Então, meu encorajamento para esse dia é que nós não endureçamos o nosso coração e que possamos, de fato, quando ouvimos a palavra do Senhor, essa palavra entrar no nosso coração e isso se tornar para nós, né, a nossa fé, a nossa própria fé. Que o Senhor abençoe os irmãos esse dia